Isso, melhor. Tá indo bem, ótimo. Ah, mas foi bem, viu? Foi bem melhor. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Alimentando Corações. Estamos iniciando mais um episódio do nosso canal e hoje nosso convidado novamente é o professor Paulo Vitor Loureiro. Ele é formado em Física pela UFC, especialista em Educação Especial Inclusiva pela FALC, mestre em Ensino de Física pela UFESA e doutorando em Educação pela UFC. Ele também hoje é da Coordenadoria de Educação em Direitos Humanos, Inclusão e Acessibilidade da SEDUC. Fundador da Biotectea, que desenvolve soluções e tecnologias assistivas com ondas cerebrais, metaverso, robótica, rastreamento ocular e inteligência artificial, além de escritor do livro Tecnologias Educacionais e Autismo, variáveis que interferem no processo de ensino e aprendizagem. Seja bem-vindo, Paulo Vitor, e obrigado novamente por estar aqui conversando conosco. É uma grande honra, né, Gleilson? Já vim aqui pela segunda vez, né, para o Alimentando Corações, e hoje o tema que a gente vai abordar é extremamente interessante, né? Nós estivemos aqui, daqui a pouco quando esse episódio for ao ar, vai ter também lá umas técnicas que a gente acabou aqui desenvolvendo a partir do trabalho do Paulo Vitor. É bastante interessante e a gente vê aí o grau de desenvolvimento que nós temos também no nosso estado. Falta, às vezes, um incentivo e recurso para que a gente possa avançar mais ainda. Mas, Paulo, me diga uma coisa. Eu queria que você nos falasse sobre o projeto Escrevendo Palavras no Piscar de Olhos. Do que se trata isso exatamente? Bem, Aglaus, esse assunto é muito interessante. O projeto Escrevendo Palavras no Piscar de Olhos, ele surgiu, né, dentro da minha sala, né, de atendimento educacional especializado, quando eu comecei a ter alunos com paralisia cerebral que eram não verbais. Como assim, gente? Eram alunos com paralisia cerebral que não falavam. E eu comecei a sentir a necessidade de ter uma melhor forma de comunicação com eles, que aí nesse caso a gente acaba buscando uma comunicação alternativa, e uma dessas alternativas foi o quê? Fazer com que eles se comunicassem com o computador utilizando a mente deles. Eu aqui testei essa técnica e, como eu disse, vocês vão ver como é bastante interessante. Nós tanto fizemos aqui joguinhos no carro, como também a gente escreveu algumas palavras. Isso, para quem tem paralisia cerebral, isso não só ajuda, mas isso interfere diretamente na vida dessas pessoas para melhor, levando qualidade de vida para as pessoas e fazendo com que elas tenham acesso à comunicação. Perfeito. Não, é uma quebra de paradigma tão Exatamente. grande, porque assim, a gente sempre estuda, né, na educação, que a comunicação é um dos viés mais importantes para o desenvolvimento humano. Então, a partir do momento que tu dá voz, literalmente, seja de que forma, de qualquer forma que seja, para um aluno com paralisia cerebral não verbal, ou até mesmo um autista não verbal, qualquer pessoa com uma condição que não seja verbalizada, esse tipo de tecnologia abre uma série de oportunidades de inclusão que vão melhorar a qualidade de vida dela. Dentro da SEDUC, você tem esse coordenadoria que trabalha com esse público. Sim. Você tem noção de quantos alunos são atendidos, Paulo?
Olha, eu não tenho assim exato um número, mas eu sei que é um número relevante, muito grande e que a cada ano aumenta-se mais. Né? Nós temos hoje um público muito grande de pessoas com deficiências no mundo, né? Cerca de 4% da população mundial. Então é muita coisa, se eu não me engano, é em média isso, 4 são 2%. Parece um número pequeno, mas pense na população do mundo essa porcentagem. E no nosso estado nós temos sim muitas pessoas com deficiência e também neurodivergentes dentro de nossas salas de aula. E quando eu falo pessoas com deficiência, aí vamos lá, quem são? Pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual e física. Quando eu falo de neurodivergentes, gente, aí eu tenho pessoas, né, autistas, com TDAH e outras síndromes, né? Como, por exemplo, temos muitos alunos com síndrome de Tourette. Então, o nosso papel na SEDUC dentro dessa coordenadoria é dar o melhor apoio, né, e prestar a melhor eficiência na aplicação das políticas públicas. Não é sua área exatamente, sua área já, basicamente já do acompanhamento, desenvolver forma de inclusão, mas essas pessoas geralmente são diagnosticadas já desde a sua infância. Sim. Ou o ideal seria isso. Ou seja, já no ensino infantil, essas crianças já era para estar sendo desenvolvidas técnicas de inclusão dessas crianças. Verdade. Você, dentro do setor público, por exemplo, as escolas municipais, já existem isso ou não? Muito deficiente, há uma carência enorme ainda de políticas que possam dar a melhor assistência a essas pessoas? Aglailson, eu vou dizer assim, nós temos os melhores profissionais para exercer isso. Os melhores. Nós temos, e aí, Paulo, não é porque eu estou na sua presença, não, mas você é uma delas, viu? Muito obrigado. Não, eu tenho que dizer que nós temos verdadeiros heróis na nossa educação, tanto municipal quanto estadual. Tanto o município quanto o estado tem profissionais dentro das secretarias, das CREDs e principalmente dentro das salas de aula, desempenhando esse papel, que são principalmente os profissionais das salas, né, de AE e de recurso multifuncional. Então, dentro desses ambientes, nós temos profissionais especializados prestando esse apoio a esse público e prestando um apoio formidável, até mesmo porque nós temos uma característica interessante no nosso estado. Isso eu tenho conhecimento pela experiência que eu tenho e por conversar com os pais. As nossas salas de AE e de recursos multifuncionais prestam um apoio muitas vezes mais relevante, mais atuante do que os outros sistemas que a gente tem de assistência, que são na assistência social e na própria saúde. O que a gente tem nesses outros ambientes é um volume tão grande de demanda que, às vezes, o que mais dá para ser feito e acompanhado é feito na educação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do sistema de ensino infantil e o fundamental, certo, como é que o poder público, e aí estou falando da educação pública, certo, poderia atender melhor essas crianças? O que é que a gente poderia acrescentar para que essas crianças, desde o seu ensino infantil, já pudesse se desenvolver para chegar no ensino médio já está com não só a noção, mas já acompanhando os estudos, né, com a idade certa, né, sem... O que é que poderia ser acrescentado, na sua opinião? Pronto, são várias iniciativas. Porque assim, esse aspecto da inclusão da pessoa com deficiência, ele perpassa por um prisma de várias atuações. Vamos lá. O principal seria uma maior integração entre as secretarias responsáveis pelas políticas públicas para esse público. Quando eu falo de integração, Aglailson, é dizer que saúde, educação, assistência social e demais secretarias deviam estar com um projeto mais próximo, mais unido. Então, assim, essa criança, muitas das vezes, ela vai para a escola e é lá que ela tem a primeira informação por parte dos professores de que ela tem uma condição neurodivergente, que ela tem ali características, comportamentos que podem ser autismo. É na escola, porque os pais levam primeiro para a escola, os profissionais da escola de educação notam isso e pedem para os pais irem ao serviço público
de saúde. Uhum. Entretanto, quando vai para a saúde, infelizmente o nosso município não tem conseguido atender a essa demanda com satisfação, porque chega a criança lá com 1 ano e meio, 2, e ela chega até os 5, 6, 7, tem casos até 8 anos, e a criança não tem o diagnóstico. Uhum. E como você bem falou no início, quanto antes esse diagnóstico vem até a família, Melhor para o desenvolvimento da pessoa. Porque a gente tem ali no começo da vida da criança maiores capacidades, maiores potencialidades de ter esse desenvolvimento. Então, se deixa o diagnóstico para mais tarde, tanto o desenvolvimento da criança começa a ser trabalhado mais tarde, porque falta ferramentas para até os próprios profissionais da educação saberem onde melhor atuar, quanto também tem outro ponto, a questão do benefício de prestação continuada. Uhum. Se você tem esse benefício já desde cedo, você também dá melhores condições da família buscar uma melhor alimentação para aquela criança, uma melhor forma de serviços de atendimento à saúde dela, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, plano de saúde. Então, tá entendendo? Se nós temos uma maior integração, a gente consegue trazer um melhor desenvolvimento. Me diga uma coisa, voltando aqui para o projeto Escrevendo Palavras no Piscar de Olhos. Você falou de alguns benefícios, né? Sim. Na prática, onde você desenvolveu? Você, na vez anterior, falou de, inclusive, isso aqui foi fruto de uma construção coletiva, né? Isso, de verdade. seus alunos que começaram... Eu e a família do aluno. Exatamente. E isso impacta de maneira muito positiva. Isso. Você falou aqui, por exemplo, na vez anterior também, que um desses alunos hoje está na faculdade. Aliás, alguns alunos seus estão na faculdade hoje, a partir desse projeto. Olha, Aglailson, assim, é até emocionante falar isso, porque pense comigo, nós temos hoje uma série de políticas que não existiam na nossa época, que já favorecem e muito pessoas que vêm de escola pública, periféricas, pretos, de comunidades, de povos, poderem entrar na universidade. Mas ainda assim a gente tem um número pequeno desse público que consegue chegar até a universidade. E aí você vai para o mundo das pessoas com deficiência. Quando você chega lá, o que é que você descobre? É que boa parte desse público se evade da escola antes de chegar ao ensino médio. Então, chegar ao ensino médio e ainda entrar no ensino superior é uma conquista muito grande. Até porque quem é de sala de AEE, ou de sala de recursos multifuncionais, já deve ter ouvido isso muito. Os pais chegam para a gente, Aglailson, como nós sendo a última esperança deles. Eles chegam para a gente, Aglailson, do jeito que eu estou olhando aqui nos seus olhos, eles dizem: professor, o que é que vai ser do meu filho quando eu morrer? Quando eu partir? E isso, gente, é o princípio fundamental do que a gente tem que seguir na nossa educação, na educação dos nossos alunos. Desenvolver a autonomia. Então a gente busca muito isso. Quando eu consigo fazer com que um aluno, por meio desse projeto, consiga se comunicar, que já é um avanço muito grande. Imagine que você tem um filho ou filha que você nunca ouviu ele dizer eu te amo. Ou papai, desculpa me emocionar. Ou mamãe. E a partir de agora, além dele dizer isso, ele vai poder estudar, se desenvolver e entrar no ensino superior. Então, assim, isso é de uma emancipação, falando bem no sentido, né, do que Adorno fala, né, no livro Educação e Emancipação. Ou seja, esclarecer nesse propósito para levar autonomia é algo fantástico. Não é só você dar voz, é você dar condições daquela pessoa exercer a vida dela com autonomia, com liberdade, né? Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. É muito gratificante, né? Uma conquista, você ver um aluno seu chegar à universidade, como você já relatou aqui, está relatando e relatou da vez anterior. Mas quais são os principais desafios que você enfrentou e ainda enfrenta? Vamos lá, Aglailson, os principais desafios são, muitas das vezes, a falta de políticas públicas com uma maior prioridade dentro dessa perspectiva, porque imagine aí você, eu tenho 14 anos de Estado.
Desses 14 anos, 10 anos trabalhando diretamente com esse público na sala de AE, aqui no estado do Ceará, ali no CREAS, né? E mais 4 anos que eu trabalhei como gestor, misturando assessoria, né? E agora como técnico, né? Na SEDUC. Os desafios que a gente mais passa, Aglailson, é a falta, às vezes, dessas políticas públicas abraçarem mais esse público. Em que sentido? Apoiando principalmente os professores que atuam nessa área, apoiando como? Incentivando, fazendo formação continuada, colocando eles, quem sabe, até para serem premiados, participarem de eventos em que eles possam trazer tanto o sucesso de outros locais, como levando os sucessos que nós temos aqui dentro da Secretaria da Educação, como hoje eu bem faço, né? Levo boa parte desses projetos, me garantem a oportunidade de levar todo esse conhecimento gerado aqui na Secretaria da Educação do Estado do Ceará para todo o país e até para alguns lugares fora do país. Então a gente sente essa falta. E outra, a manutenção dessas políticas. Porque não é só você criar uma política. É manter e ampliá-la. Manter e ampliá-la, você falou tudo. Então, a partir do momento que eu mantenho ela, eu continuo apoiando, carregando aquele projeto com as minhas mãos e sendo incentivado, né, pela secretaria, pelo governo, pelas políticas, mas ao mesmo tempo ampliá-la, porque não dá para um só equipamento atender a toda a demanda que a gente tem, né? Um só equipamento ou só um professor numa sala em uma escola. Para você ter uma ideia, Aglailson, a gente tem hoje professores em salas, né, de AEE e salas de recurso multifuncional, que além da demanda da escola tem que atender a demanda da comunidade, porque a demanda é grande e não para de crescer. Me diga uma coisa, você falou aqui que a experiência que estão sendo desenvolvidas aqui dentro da SEDUC, que você está conduzindo, também já está sendo exportada para outros estados e também internacional. Me diga uma coisa, você participou recentemente de um seminário foi em do Curitiba, fórum da internet no Brasil. Você podia compartilhar o que foi debatido nesse fórum e o que tem de novidade? Ai, Aglailson, isso aí é fantástico. Vamos lá. Eu fui agora para o Fórum da Internet no Brasil, lá em Curitiba, falar principalmente sobre os meus trabalhos na área de neurotecnologia, porque esses aparelhos que a gente chama de eletroencefalografia portátil, né, que mapeiam ondas cerebrais de uma forma mais portátil mesmo, de você poder carregar para qualquer lugar, eles podem ser utilizados como eu utilizei, para permitir os meus alunos com paralisia cerebral escreverem no computador com piscar de olhos, algo extremamente revolucionário. Eu fiz isso, viu, pessoal? Eu escrevi aqui no computador, no início foi meio difícil controlar, mas depois você vai se adaptando. Vai pegando o jeito. Eu acho que com o tempo aí eu já estava crânio nisso aí, viu? Nem ia precisar mais do mouse, viu, gente? E o interessante é que essas iniciativas nossas não tem em outros estados e até em alguns países. Então lá em Curitiba, né, eu mostrei esse trabalho, fui convidado pela Meta, né, a fazer parte de uma equipe deles de desenvolvedores. A Meta, pessoal, é a empresa que controla o Facebook, o Instagram e outros também. Isso. E eles estão desenvolvendo rastreamento ocular para os seus óculos, né? Agora o MetaQuest 3, e me chamaram para fazer parte da equipe de acessibilidade. Isso, o MetaQuest, tem a ver com o metaverso? Tem a ver. E o que é o metaverso e qual é a relação dele com a inclusão? Vamos lá. Rapaz, você só faz perguntas incríveis. Vamos lá. Gente, imagine aí um aluno autista que tem que realizar uma certa série de atividades para poder melhor se incluir no mundo. Então, dentro dessas atividades, existem algumas que a gente chama de atividade diária. Escovar os dentes, fazer um lanche na sanduicheira, cortar um pão, beber uma água, ir ao banheiro. Isso são atividades do nosso cotidiano. E que eu posso fazer isso de forma segura dentro de um ambiente de metaverso.
Concorda ou não comigo? Sim. O metaverso, gente, nada mais é do que pegar a nossa realidade e transformar ela em uma realidade virtual que possa ser manuseada, você possa interagir com ela de forma física. A gente nem chama física, mas chama figital. Qual é o conceito? E digital. Isso, tá. Você já respondeu Físico tudo. E digital. Físico e digital. Então eu interajo físico-digitalmente no metaverso. Então meu aluno com autismo, meu aluno autista, dentro do espectro, eu estou falando nas várias formas para não entrar em algum equívoco. Mas o meu aluno ele vai poder, Aglailson, ir num banheiro virtual e ali saber a ordem do que ele pode fazer para ser educado na sua higiene, como pegar na escova, como escovar os dentes, em que sentido passar a escova, tudo isso em um ambiente seguro. Como, por exemplo, vai para uma cozinha, pegar uma faca e cortar um pão. Eu posso ensinar ele a fazer isso dentro do metaverso. E a Meta está preocupada com esse tipo de acessibilidade. Porque se eu consigo fazer essas ferramentas serem incluídas dentro do metaverso deles, né, da Meta, eu consigo dar maior acessibilidade ao uso dessa ferramenta. E isso é um ganho, né, fora do comum. Lá em Curitiba, além disso, eu também estive numa exposição internacional de educação lá. E interessante, eles têm projetos fantásticos com o uso de tecnologias educacionais, mas não tem na mesma perspectiva que nós aqui, como nos meus projetos, onde os nossos alunos criam essas tecnologias junto comigo para favorecer aos seus públicos, pares. Os alunos lá, nos outros projetos que você teve conhecimento, apenas usufruem do produto mas não já feito. Mas não participam. Perfeito, não participam. E aí vem aquela perspectiva, nada sobre nós sem nós. Exato, porque assim, aqui a sua experiência aqui com eles, foi que esse projeto nasceu de uma necessidade que eles apresentaram e eles sabem o que é melhor para eles. Perfeito, isso. Você, como cientista, como educador, foi trabalhando junto na perspectiva de desenvolvimento. Ótimo. Até chegar ao objetivo que eles, melhor eles do que queriam... você, do que eu, sabiam que é melhor para eles. Não, você falou uma coisa incrível, Aglailson. Eles que são a demanda. Eles são a demanda, exatamente. Então eles que têm que me dizer... Professor, eu preciso disso, disso, disso. Eu me lembro de um aluno nosso, o Dudu, que eu vou pedir para você trazê-lo aqui para participar de um podcast com você. Ele foi meu aluno, ele é autista, é um palestrante formidável, foi inclusive ganhador do prêmio agora, né, a premiação Autismo 2024, junto comigo, né, da empresa Versa Consultoria. E ele fez um aplicativo de celular para aprender biologia. Simples. As figuras dos protozoários e ele clicava e saía a voz dele explicando aquilo. Agora imagina, Aglailson, que naquela época, olha a ideia que ele teve, gente. Olha a ideia. Ele pensou, professor, e se a gente, ao invés das figuras das bactérias, dos protozoários, que o hiperfoco dele era em biologia da época, eu colocasse banho, comer, dor. Dessa forma, eu posso fazer com que os outros autistas não verbais que são atendidos aqui possam se comunicar melhor com os pais. E assim foi feito e foi um aplicativo que foi muito bem utilizado lá dentro do CREA-S. Agora eu vou fazer uma provocação, viu, Paulo? Tá ótimo. É o seguinte, tem um professor que é uma referência... Sim. Um neurocientista que para mim é uma referência e gosto muito das palestras. Não participei de nenhuma palestra presencial, mas hoje as tecnologias estão aí. Então, no YouTube, sempre algum debate que ele está, eu acompanho, que é o Nicodelis, né? Sim. E ele fala também do lado do perigo também, que é a história da inteligência artificial, do mundo metaverso, que é a limitação da capacidade de desenvolvimento humana. Porque a partir do momento que você consegue codificar as informações, é como se tudo já tivesse sido criado. Não é. Apenas tanto a inteligência artificial
como alguns experimentos, a robótica e tal, ela vai apenas codificar o que existe. Sim. Então, no momento que você trabalha no sistema, que você acaba limitando a capacidade criativa humana. Eu queria que você pudesse dissertar um pouco sobre isso. Pois bem. Essa afirmação dele, que ele disse que teme, porque tudo que o mundo que a gente vive, tudo isso é criação humana, a partir do momento da necessidade que vai se apresentando e o ser humano naquela coisa intuitiva e a capacidade da sua inteligência desenvolvem. No momento que você vai apenas codificar, repassar, sim, botar numa máquina um conhecimento, é mais ou menos aquilo. Hoje você tem um número grande de diabéticos, por quê? A tecnologia, você tem... Nem para se levantar, mais para mudar o canal de TV, você faz mais. As pessoas são muito sedentárias. Então, isso vai gerando também uma consequência do desenvolvimento humano. Também é a história da inteligência artificial, da robótica e de tudo isso que a gente está debatendo. Eu vou dar um exemplo prático, inclusive do que eu levei para o Fórum da Internet no Brasil. Sim. A gente falou muito aqui desse meu projeto Escrevendo Palavras num Piscar de Olhos. Sim. Temos vários exemplos do quanto que ele é positivo, interessante e pró o desenvolvimento humano. Mas será que essa tecnologia ela também não tem a potencialidade de ser o inverso? De não ser utilizada de forma ética, moral e responsável? Sendo capaz, inclusive, de influenciar ou controlar o nosso comportamento? Pronto, é isso. Será? Claro! Imagine você, Aglails, que é assim, e isso serve para qualquer tecnologia. Sim, perfeito. Você pode ter ela sendo utilizada para o melhor bem e para o melhor propósito de igualdade, liberdade, né? E bem-estar humano. E bem-estar humano. Entretanto, ela tem também competências e possibilidades para fazer o contrário. E aí que vem a necessidade de nós estarmos observando, regulamentando. Entendam, gente, não é restringindo, não é não permitindo que ela seja desenvolvida e avance. Não, mas é estar com um olhar preocupado para que ela não seja utilizada de forma indevida. Se a tecnologia que eu usei de ondas cerebrais, né, de conexão da mente com a máquina, que a gente chama ela de interface cérebro-máquina, né, ou na língua inglesa de Brain-Computer Interface, ela não for utilizada de forma devida, ela pode ser usada para influenciar e controlar. Um exemplo, eu posso muito bem colocar um aparelho desse numa pessoa para poder realizar um determinado comportamento, ir fazer compras no supermercado. E à medida que ela for passando pelas prateleiras, ir mapeando a atenção dela durante esse processo. Ali eu estou vendo em quais momentos que ela está passando pela prateleira, olhando para a parte do meio, na altura dos olhos, olhando para cima ou olhando para baixo, quando que ela está mais atenta. E isso é uma informação muito importante para os fornecedores desses tipos de produtos. Para o mercado. Para o mercado, para o capitalismo, exato, para os meios de produção capitalista gerarem mais lucro. Então imagine aí que se uma empresa detém esse conhecimento, ela pode muito bem utilizar para lhe influenciar, claro, e para lhe controlar a consumir mais um produto. Dá um exemplo, por exemplo, você vai lá, faz uma pesquisa, carro. De repente, nas suas redes sociais, aparecem várias propagandas lá de carro. Carro A, B, C, D. Por quê? Ali foi gerado, foi codificada aquela informação e repassada. Isso. E aí a gente não tem ainda no Brasil uma regulamentação sobre essa questão, né, dos dados neurais. Não, aqui no Brasil ainda está se debatendo a regulamentação... Da IA, né? Não só da IA, da comunicação, das informações, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente vivenciou um desastre ambiental no Rio Grande do Sul, onde você dissemina fake news que prejudica, inclusive, o socorro às pessoas que precisam. Perfeito, Aglailson. Isso perfeito. Tem interesse também. Com certeza. Por exemplo, o senhor Elon Musk, que é que controla parte das Big Techs, o cara financia golpes. Qual o interesse dele de controlar, inclusive, as ondas cerebrais, a mente humana? Tem algum interesse que não é para o bem. Se você não tem um interesse
enquanto nação, alguém vai se apossar desse interesse. Com certeza. São empresários poderosíssimos que têm outros interesses que não é o interesse da maioria das pessoas. Vale sempre lembrar que no maior interesse nos meios de produção capitalistas são o lucro. São os lucros, né? Então, o bem-estar humano, o desenvolvimento humano não é o propósito principal. Então, a gente tem que sempre olhar com desconfiança, com preocupação, porque a gente tem um histórico já de ver como a tecnologia é utilizada. Exatamente. Nós defendemos a tecnologia, mas com qual objetivo? Isso. Para o bem comum ou para o interesse de meia dúzia de empresas que controlam? É interessante que tem lá no Fórum da Internet no Brasil, uma pesquisadora de um painel, eu não me lembro, eu acho que foi sobre a conectividade, ela falou uma frase de Paulo Freire sobre tecnologia, onde ela falava que Paulo Freire, já nos seus tempos, ele dizia: nós devemos sempre nos preocupar com para quê e com qual propósito a tecnologia está sendo utilizada. Porque a gente sempre fala que a tecnologia é muito importante na educação, é a salvação do mundo. Mas a gente sabe que ela é uma ferramenta, um instrumento muito poderoso nas mãos de pessoas, como por exemplo donos de Big Techs, para controlar os seus interesses e favorecer a si mesmos, né? E perpetuar seu poder. Exatamente. Hoje pessoas como o Elon Musk têm mais poder do que alguns Estados-nações. Com certeza. Tem mais dinheiro do que alguns Estados-nações. Isso aqui não resta dúvida. Por exemplo, hoje a empresa dele, ela tem mais capital de investimento sobre a expansão espacial, pesquisa espacial, do que a NASA, por exemplo. Sim. A NASA faz parceria e repassa tudo para os caras. Isso é um perigo enorme. O que eu fico muito preocupado é os satélites lá que estão lá são deles, a maioria que está espalhada sobre nossas cabeças no céu. O que eu fico preocupado, assim, às vezes com a empolgação, né, das massas, né, a empolgação principalmente de jovens, né, com esses donos de Big Techs, é que assim, na época quando foi lançado aquela proposta da Neuralink, né, de se colocar um chip no cérebro, é um absurdo, para poder você controlar o computador, tendo eu feito isso há 6 anos atrás, né, sem precisar fazer uma cirurgia, sem colocar um implante, né, um neurochip numa pessoa, no meu aluno, no caso. Exato. Então, assim, eu fiz ele escrever no computador, movendo um cursor de computador, fiz ele jogar videogame. Qual é o interesse de botar o chip no ser humano? Então, assim, e as pessoas acharem isso uma maravilha e não pensarem nas consequências que isso pode trazer. De você liberar literalmente a sua mente, o que você pensa, nas mãos de uma empresa que não necessariamente pode estar preocupada com seu bem-estar. Com seu bem-estar, que pode estar usando aqueles dados com outros propósitos. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que reforçando, tecnologia sempre é bem-vinda, desde que seja para o bem-estar coletivo. Perfeito. Mas também tem um outro perigo, que você acha, Paulo, sinceramente, que com o desenvolvimento da robótica, da inteligência artificial, a gente pode chegar ao momento de que os robôs possam ter consciência e eles se proclamarem os donos do nosso planeta, né? Pois é, isso aí. Tem um filme muito legal, pessoal, Eu, Robô. É muito legal. Muito bom, muito bom. Todos esses autores de ficção científica, né, que entraram... A gente acha que os caras... Não, isso aqui não existe não, mas os caras estão um passo sempre à frente. Mas é importante a gente ler eles, porque a gente sabe que, por exemplo, é muito comum nós utilizarmos nosso conhecimento tecnológico para fins de dominação, de controle. Exatamente. Então, esses autores, por mais que seja ficção científica, ir além no uso, né, de algumas tecnologias, como, por exemplo, chegar ao nível de um robô que a gente ainda nem tem dentro da nossa casa, realizando atividades tão complexas, né, como as do nosso dia a dia. Mas chegar a ter nível de consciência,
eu me preocupo. Eu sinceramente acredito que pode sim ter uma razão para a gente achar que é possível quando nós vemos muitas lideranças, inclusive lideranças da OpenAI e desenvolvedores do próprio ChatGPT se manifestando preocupados. Sim, Poxa, sim. é a empresa cujo principal desenvolvimento dela é em cima disso. Uhum. E a gente vê lideranças de lá de dentro preocupadas. Imagine nós que somos comparados com eles leigos. Tem um robô e tem também o famosíssimo Exterminador do Futuro, né? Pronto, muita gente tem receio de que os robôs possam dar origem a uma Skynet, né? A IA possa dar uma origem, né? O problema, eu acho até que o robô só fará isso se for alguém apertar o botãozinho lá. Aí é o perigo. O cara como o Elon Musk que pode apertar, rapaz, isso aqui eu vou controlar o mundo agora. Mas tu sabia, Aglaio, isso é uma coisa interessante sobre esse tema. A gente às vezes se preocupa demais com coisas que estão muito além, mas tem coisa possível hoje que já é tão catastrófico quanto. Quer ver um exemplo? Recentemente eu vi aqueles cachorros robôs, você já viu? Sim. Até aparece muito na internet, né, nas redes sociais, um robô que tem 4 membros que anda como se fosse um cachorro. E eu vi um vídeo, acredito que não seja fake, mas se for, é possível fazer isso. Um cachorro desse robô, né, um robô desse tipo, com uma arma conectada no seu dorso. Isso é difícil de fazer? Não. Por mais que o vídeo lá, você diga, professor, mas aquilo é fake, o senhor está sendo, né, tá sendo enganado, tá equivocado. Mas não é. É possível. Então você coloca uma arma em cima de um robô daquele. Ou usa um robô com propósito militar. Gente, ele você pode... colocando isso aqui... Hoje, as guerras são através de drones, basicamente. Pronto, perfeito. E um drone não pode ser hackeado? Você senta lá, alguém controla aqui um avião que vai disparar mísseis, disparar tiros lá em cima da população. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai achar interessante. Mais preocupado eu estou com o ser humano que controla essas tecnologias com a sua própria consciência do que propriamente. É isso que eu falei. Tu tá entendendo, não é isso? Porque o robozinho pode estar lá, armado. O problema é o cara que aperta o botão e começa a controlar eles. Porque eu juro a vocês, eu tenho menos preocupação com a consciência do robô em nos querer controlar do que no próprio ser humano que já faz uso com esse propósito. Porque hoje dá para você hackear. O que é hackear, gente? É você utilizar um conhecimento muito proficiente em tecnologia para controlar o funcionamento de determinado aparelho eletrônico. Então eu posso muito bem pegar um robô desse que não tem propósito militar e hackear ele para tal. E eu juro a vocês, isso aí me preocupa mais, porque a consciência humana às vezes é bem mais apocalíptica e mais criativa nisso do que as máquinas. As máquinas até hoje apenas reproduzem aqui as informações que são codificadas por nós e da nossa história humana. Então é isso, o problema é o ser humano. É o ser humano. Mas me diga uma coisa, voltando aqui para os trabalhos de inclusão que você desenvolve e acompanha. A gente vive aí numa sociedade muito preconceituosa. Que o ser humano ele é feito, principalmente no sistema que a gente vive, ele é feito para produzir. Então ele tem que estar seu estado físico perfeito. Você faz um trabalho de inclusão. E a gente pega aqui um exemplo do Stephen Hawking, que é um dos maiores cientistas da história, que passou por um problema que começou a desenvolver comunicação através das ondas cerebrais. Sim. Que ele começou a se comunicar e desenvolver projetos, escrever e dar continuidade ao trabalho fantástico que ele desenvolveu, né? Você e os seus alunos, você como educador, você presencia ainda muitos preconceitos, né? Demais. Aglailson, eu vou até falar algo assim. Eu fui diagnosticado. Né? Essa semana eu recebi o meu laudo dizendo que eu sou autista. E eu vou lhe dizer uma coisa que é super interessante sobre o que você está falando.
eu sempre sofri preconceito pelo meu comportamento, pelo meu jeito de ser, pela minha forma de pensar, sem nem manifestar que eu fosse. Interessante, né? Imagine agora, fui eu atrás do meu diagnóstico, mas para poder eu me confortar com a seguinte perspectiva, de que eu não sou incompetente. Porque a primeira coisa que aparece é isso. Você é incompetente, você é preguiçoso, você é desajeitado, você é desengonçado, você fala demais, você é muito crítico. Paulo, vou te contar um negócio. Você, o cara que é físico, doutor, mestre, rapaz, todo competente fosse assim, meu velho, não seria melhor. Mas eu tenho uma série de comportamentos e formas de ver o mundo e de responder aos estímulos, como, por exemplo, barulho, luz. Sim, sim. No CREA-S, por exemplo, o CREA-S foi perfeito para mim, diferente da sala de aula, porque no CREA-S eu atendia individualmente, com hora marcada, dentro de uma sala. E por muitas vezes eu fui recluso dentro da minha sala para poder me organizar. Isso eu vim descobrir agora, para me organizar mentalmente. Então, quando um aluno faltava, eu não saía para interagir com as pessoas como normalmente se faz. Eu ficava dentro da sala e me organizava mentalmente para vir o outro atendimento. Na SEDUC, já teve vezes que, por causa do barulho, da luz forte, do movimento das pessoas, eu descer e ir para o estacionamento, ficar um pouco dentro do carro e me organizar e voltar. Então, esses comportamentos, eles incomodam, eles são estranhos às pessoas. E isso já causava desconforto. Mas o que os nossos alunos passam com as suas deficiências, que são às vezes invisíveis ou não invisíveis, né? Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência física, uma pessoa, um autista, né? Que é uma deficiência mais... Paralisia cerebral. Paralisia cerebral, gente, é fora do comum. Por exemplo, eu tive muitos alunos que reclamavam para mim com paralisia cerebral, que as pessoas chegavam e falavam de forma infantilizada. Oi, bebê, como é que você tá, fulano? Tá tudo bem? Ou tão lindo ele, né? Falando com a mãe. E outra, falam para os responsáveis ou quem tá perto. Amigos meus cegos ficavam extremamente constrangidos e desconfortáveis quando alguém chegava e estava do lado dela e falava assim: ei, você pode perguntar a ele. E aí o meu amigo dizia: não, pode perguntar para mim, viu? Que eu não sou surdo. Eu não sou surdo, eu entendo. Então a pessoa dirige para o outro. Esses comportamentos geram um desgaste muito grande na gente, sabe, Aglailson? Porque a nossa forma de estar no mundo, nós, pessoas com deficiência, não somos o problema, né? O problema é a falta de acessibilidade para nós. Exato. A falta de oportunidade. Porque, como você bem falou aqui, os meus alunos que eu dei as oportunidades hoje estão na universidade, né? O Gabriel, que foi com quem eu usei o projeto, principalmente o Escrevendo Palavras com Piscar de Olhos, hoje faz engenharia da computação na Unifor. Outros alunos meus estão no IFCE, outros estão no ensino superior na UFC. Isso é uma conquista não só deles, mas também você como educador. Eu fico muito grato, assim, muitas das vezes não tem dinheiro, não tem medalha, não tem nada aqui, né? Não tem troféu, não tem prêmio, muitas vezes também falta até um parabéns, um simples parabéns, um bater nas costas e dizer: Paulo, que trabalho bem feito. Não tem, mas isso é de uma gratificação fora do comum, ver o sucesso dos nossos alunos. Mas, gente, também eu não vou ir muito, assim, eu vou também agradecer que é o Aglailson, porque assim, a gente passa por muitos capacitismos, por muitos preconceitos, sim. Mas, gente, tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente boa. Então também. Eu falo principalmente para os meus alunos e para todas as pessoas que estão nos assistindo que têm alguma deficiência ou que se encontram, né, em alguma neurodivergência, né? Vão aparecer pessoas boas na vida de vocês. Não se preocupem e agarrem essas oportunidades. Eu falo muito em agradecimento ao Aglailson pelo que ele abre de oportunidades aqui para mim, para poder estar falando com vocês e passando essas minhas experiências. E tem o Aglailson, tem o Neto Muniz,
tem o próprio secretário Helder, né? Helder. O meu coordenador, o professor Wilson Fraga. Então, assim, sempre aparecem pessoas de uma luz, de uma iluminação que confortam e dão exatamente o que a gente precisa. Oportunidade. Eu tenho uma frase, Agleudes, que eu sempre falo nessas minhas palestras, que eu digo que é assim: oportunizar é incluir. Exatamente, é isso. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma conversa maravilhosa aqui. Nós já jogamos aqui, já controlando aqui, né, a máquina com os olhos, com o piscar dos olhos. Vi, de fato, na prática, o quanto isso é importante. Já escrevi palavras aqui também. No início foi difícil, mas a gente depois vai pegando na prática. Mentira, gente. Ele foi ótimo. Ele está sendo modesto. Depois a gente aprendeu rápido. Mas é muito legal. É muito legal mesmo. Muito obrigado. Porque você sabe que a gente estava falando agora há pouco do preconceito. E a gente quebrar essas barreiras é dar oportunidade para que as pessoas possam desenvolver seus potenciais. Perfeito. E todo mundo tem um potencial. Exatamente. Você, Ótima como Paulo fala. Freire falou, né, o conhecimento, não existe um conhecimento único ou um conhecimento universal. O conhecimento, ele é a partir da realidade e da necessidade de cada um, né? Isso. Então, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma pessoa que a gente conheceu recentemente, mas que tem uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa que faz isso com todo carinho e por amor à humanidade. Que você, não é só pelo seu trabalho, você faz isso com paixão, e a paixão é que a gente move aí o mundo, né? Obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado, Deixo para você aí as considerações finais. Eu só tenho que agradecer sempre esse carinho, essa receptividade. Vocês não veem, mas aqui tem toda uma equipe por trás. O Moisés está ali, a Paulinha desceu e o David está ali, do outro lado da parede. São pessoas super atenciosas, que atendem a gente aqui desde que a gente chega, com todo carinho, com toda atenção. Então, agradecer a você, Agleudes, principalmente, por dar essa oportunidade a mim, que na realidade acaba sendo expandida essa oportunidade a todos os outros que estão, né, nessa mesma condição que eu, trabalhando na mesma área que eu. Então sintam-se também abraçados, né, e com essa oportunidade de ouvir o que eu trouxe aqui. Chegaram mais dois aqui, Paulo. Chegou a Lívia, que é a nossa chefe aqui. Tudo bem, Lívia? E o Juan também está se incorporando à equipe. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio do canal Alimentando Corações, que irá ao ar logo mais às 18 horas. Quero pedir a você que possa se inscrever no nosso canal e possa curtir esse episódio, que foi fantástico. Vocês não vão se arrepender. Hoje tem até joguinhos lá para vocês curtirem. Ótimo. Um abraço e até a próxima. Perfeito. Aí A, M. Aí amor ali, ó, do lado do amanhã. Cadê? Do lado do amanhã. Pronto, e play. Amor.